Além disso, amiga, eu acho assim, a gente trouxe dicas aqui que a pessoa, ela não precisa ter trabalho nenhum. Ela tá lá sentadinha na cadeira dela, no ar-condicionado dela, no home office dela, no escritório dela, ela tá aqui tendo essas notícias todas do mercado imobiliário. Mas tem outras formas também, né, que a gente vai trazer aqui para vocês, que foram coisas que a gente adotou na nossa trajetória. Só que eu queria trazer também um caso, a gente gosta muito de trazer a nossa vivência prática, né? E eu queria trazer um caso muito interessante, porque assim, conhecer o mercado imobiliário é tão importante que te faz ter ideias do que você pode pensar, por exemplo, se você está fazendo um contrato, em cláusulas contratuais, para você fechar um contrato com a pessoa, você consegue trazer para ela muito mais do próprio mercado. Então, eu estou fechando um contrato com a imobiliária. Como é que você vai fechar um contrato com a imobiliária se você não conhece o mercado imobiliário local, se você não sabe as peculiaridades daquele mercado local, se naquele mercado as pessoas têm o registro da propriedade delas e é tranquilo? Como é que funciona até muitas vezes o cartório de registro de títulos e documentos lá para envio de notificações? Como é que funciona o judiciário local para ações de despejo? Enfim, a gente precisa entender, no geral, o mercado e o mercado jurídico dentro do que a gente atua, né? Então, eu gosto muito de dizer que saber, quem sabe do mercado imobiliário, ele está um passo à frente, tanto nas contratações, porque para você ser contratado por um profissional da área, aí você ser contratado por uma imobiliária, por uma incorporadora, por um corretor de imóveis para analisar ali os contratos dele, o que ele está fazendo, que é um profissional que conhece muito do mercado imobiliário, com certeza ele vai falar assim, poxa, o que esse advogado sabe? Advogado imobiliário. Aí você conversa, a pessoa não sabe nada, não sabe qual é o índice que você atualiza um contrato, não sabe o que você vai fazer, com certeza você vai perder esse contrato para uma pessoa que saiba. Então, assim, é muito importante que você saiba disso. Eu, inclusive, já consegui fechar um contrato com um engenheiro que estava iniciando uma incorporadora, porque eu comecei a conversar com ele sobre questões envolvendo o mercado e formas de contratação. Então, por exemplo, eu comecei a conversar com ele sobre medição, né? Pagamento de valores para as empreiteiras por medição. Então ele falou assim, poxa, ela conhece, ela sabe que o pagamento é feito dessa forma. Aí eu falei, poxa, mas estava tendo uma escassez de material tal. Como é que você faz esse faturamento direto? A contratação é mão de obra e material ou é só mão de obra? Então, e eu fui conversando com ele, ele falou assim, putz, essa advogada, ela sabe muito mais que é direito. E eu consegui um contrato por conta disso, acreditem. Então, assim, eu fui, inclusive, despretensiosa, não era pra gente fechar um contrato, era pra outra coisa que eu tava na reunião, e eu acabei fechando um contrato de assessoria jurídica porque eu conhecia do mercado. Ele falou assim, poxa, com certeza, até para fazer um contrato, até para pensar num cenário, pensar numa melhor solução para alguma demanda, é muito melhor que o advogado tenha esse conhecimento jurídico, né? Então, por isso, Gabi, que vem a minha outra dica, que é compareçam a eventos que não sejam necessariamente ligados ao imobiliário, mas a eventos que sejam do setor que você trabalha no geral, que não seja o jurídico imobiliário, né? Então, não é um congresso de imobiliário, mas é um evento que envolve construção civil. Eu, inclusive, compareci a um evento do Sebrae que trazia uma técnica. Pensa aí se eu sei o que estava acontecendo no evento. Não tenho a menor ideia, porque eu não entendia o que eles estavam dizendo, porque era era um evento, era um congresso, digamos assim, de uma técnica específica que tinha sido desenvolvida para o mercado da engenharia civil. E eu fui lá, estava lá, ó, na primeira fila, eu estava entendendo nada do que eles estavam falando, da técnica, né, especificamente. Eu não estava entendendo nada. Mas quem é que estava ali? Meu público-alvo. E obviamente que dentro daquela palestra, eles falavam várias coisas que eu não entendia nada, mas eles falavam muitas coisas que eu também entendia e eu conseguia absorver. Então, a Gabriela estava perdendo tempo lá no evento que trazia uma técnica nova de construção civil? Não. Além de aprender sobre o mercado, dentro do que eles estavam falando ali especificamente, eu também fiz muito networking. Eu conheci muitas pessoas e as pessoas falavam assim, meu Deus, você é advogada, o que você está fazendo aqui? Eu não, eu estou aprendendo um pouco mais do mercado, porque eu quero entender como é que eu posso elaborar um contrato trazendo essas questões, eu quero entender como é que eu posso trazer uma solução para o meu cliente diferente dentro do que eu estou vendo aqui. Então eles falavam, nossa senhora, essa não é só advogada. Ela não é só advogada, ela realmente entende mais coisas. Então é muito importante que a gente esteja atento a isso também, a esse cenário, às mudanças do nosso setor e que a gente esteja se movendo e entrando em contato com essas pessoas que estão realmente encabeçando a área que a gente atua. Porque a gente não encabeça. Nós somos prestadores de serviço de uma atividade
meio de outra atividade, que é uma atividade fim. Quem encabeça essa atividade fim, né? Então, a gente precisa estar dentro desse cenário. Então, é mais uma dica aqui para vocês obterem mais conhecimento do mercado.